Boa tarde, caros ouvintes do Bálsamo de Gileade, tudo bem com vocês? É um prazer trazer para você nessa tarde uma palavra intitulada Castelo Forte. Eu vou ler para vocês Jeremias no capítulo 18, nos versículos 4 a 6, e a palavra diz assim: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Na verdade, eu estava meditando numa experiência que nós tivemos na praia, construindo um castelo, e eu fiz uma analogia com essa palavra através do barro nas mãos do oleiro, né? Assim como areia nas nossas mãos para construir um castelo, o barro nas mãos do oleiro. Nessa experiência que todos já tivemos, de criança, de adulto, não é? Fazer um castelo, quanto maior e mais alto, exige uma estrutura melhor. E nessa experiência, nós resolvemos erguer um castelo bem alto, da altura de uma criança de 10 anos, que na verdade era uma forma de comemorarmos o aniversário de 10 anos do nosso sobrinho e queríamos fazer um castelo da altura dele. Então nós fazíamos ali aquele buraco, cavando para erguer areia, né? E subindo aquela areia mais úmida, o máximo que nós pudemos, até que numa determinada altura, apesar de toda a estrutura estar compactada o tempo todo, um dos lados começa a desmoronar. E aí entra um segundo processo, o processo de reforma. Mal o castelo se levanta, ele já precisa ser reformado. E então nós utilizávamos agora a areia mais molhada mesmo, não mais a úmida, aquela que as ondas do mar banhavam o tempo todo. Então nós buscávamos ali aquela areia e colocávamos agora na lateral que tinha desmoronado para compactar com aquela areia mais úmida e estruturar. Então ali ela aderia aquelas paredes que estavam desmoronando e fazíamos uma contenção, não é? Então aí continuávamos a subir essa estrutura até ela crescer na altura que nós quisermos, até que cai o outro lado daquele castelo. E então nós começamos a ter a mesma estratégia de fazer reforma, não é? Trabalhando de uma forma a erguer paredes de contenção com a mesma areia molhada, e agora a volta toda do castelo já estava reformada. Não era mais um castelo de primeira mão, pronto, mas que precisou de uma reforma, de uma estrutura de reforço a volta toda. Bem, e aí nós conseguimos fazer com que esse castelo chegasse na altura do nosso sobrinho. Brincamos a ponto de brincar de demolir, de destruir e de subir em cima e de andar em cima desse castelo agora desmoronado, né? Que para ele também foi uma grande brincadeira, uma grande aventura. Esse processo de demolição, então, nos mostrou que a estrutura depois de demolida ficou bem mais larga, ficou bem maior. Então nós observamos que fazer um outro castelo seria interessante, aproveitando agora a estrutura já demolida. Então, o que nós fizemos? Nós compactamos bastante aquela areia, molhamos bastante ela antes de qualquer andar a ser levantado, não é? E compactamos bastante e fizemos uma estrutura bem maior, bem mais larga do que o primeiro castelo. E aí nós erguemos, então, com areia molhada o tempo todo agora, não mais apenas aquela areia úmida, né? Até o castelo ficar novamente da altura que nós queríamos, e dessa vez melhor, dessa vez ainda maior e mais bonito. Olhando para essa experiência e lendo essa passagem do vaso nas mãos do oleiro, eu pude experimentar um pouco, refletindo depois a respeito daquele castelo, como a nossa vida acaba sendo construída ao longo dos anos, como nós mesmos vamos aderindo
paredes de contenção, como nós vamos trazendo para a nossa vida algo que nos ajude a estruturar melhor estruturas que possam estar se abalando, não é? Então, nós vamos amontoando na nossa vida fatos, eventos, histórias, rotina. Muitas vezes extrapolamos no tempo que nós temos a cada dia, dormimos tarde para fazer caber naquele dia coisas que nós ainda desejávamos que pudesse ter acontecido. E por termos ficado sem tempo, não fizemos isso enquanto era dia. E, enfim, nós vamos acrescentando até o último momento em que o cansaço do nosso corpo pede cama e nós vamos então descansar a nossa estrutura, não é? Nós podemos observar que muitas vezes acontece por fadiga, por estresse, um abalo na nossa estrutura, né? Ela já não aguenta sempre a mesma rotina, o mesmo pique, né? De estarmos sempre ultrapassando o limite dela. E aí aparece o estresse, ou nós adoecemos, desmorona a nossa rotina, os nossos planejamentos, porque agora nós precisamos dar manutenção, cuidar da saúde que se abalou, não é? E aí entra o período de reformas também na nossa vida. Nós precisamos rever essa rotina, nós precisamos talvez fazer terapia, usar medicação, para poder dar conta do peso das obrigações que ainda virão nessa construção diária, não é? E aí, em algum momento, nós nos machucamos, porque talvez escolhemos algo errado, e aí nós passamos a construir agora barreiras, não mais de estrutura, mas de contenção, para que seja um muro de proteção e nós não tenhamos o perigo de ser acessado por quem nós não queiramos, por quem nós não confiamos, e às vezes até de Deus nós erguemos essas barreiras e não permitimos que Ele acesse a nossa vida, por medo de nos machucar de novo, por medo de perdermos mais coisas do que já temos perdido. E aí então agora nós não temos só uma vida reformada, uma vida cheia de paredes de contenção, mas uma barreira, um muro alto de tentativa de proteção. E aí que nós nos enganamos, achando que estamos protegendo a nossa vida sem permitir que ela seja realmente reestruturada, mas não por nós mesmos, debaixo das nossas fragilidades, das nossas limitações, mas por Deus. E então acontece de nós estarmos intransponíveis até o momento em que exige de nós uma demolição, cai por terra a nossa estrutura, como caiu aquele castelo, porque não aguentava mais o peso. E então é hora de Deus agir, porque só nessa hora muitas vezes nós permitimos que Ele chegue até nós. E aí então Ele vem como aquele oleiro, querendo fazer um vaso novo. Não adiantava mais emendar as trincas, colocar massa, mas Ele precisava amassar o barro de novo, moldar o barro de novo e fazer um novo vaso. E às vezes a nossa vida se depara como aquele castelo de areia que precisou ser demolido e construído novamente com uma estrutura realmente forte, como um vaso nas mãos do oleiro que precisa ser reformado desde o início, começar tudo de novo. Só quando o oleiro é Jesus é que realmente esse vaso ganha uma estrutura inquebrável. E então nós passamos a participar o Espírito Santo da nossa vida. Nós passamos a entregar nas mãos dele tudo que nós vamos fazer para tomarmos junto dele decisões, para tomarmos junto dele escolhas certas, não é? A nossa estrutura passa a ser firmada em Deus, ela passa a ser forte em Deus. Nós passamos a realmente construir a nossa vida com o material que Deus tem. Mas é só depois, muitas vezes, que é preciso uma demolição, é preciso restaurar o vaso, começando do zero e de novo, é que nós nos permitimos
entregarmos e confiarmos a nossa vida em Jesus para que Ele faça como deveria ter sido permitido e feito desde o início. Nesse momento, nós sabemos que no mundo nós vamos encontrar aflições, mas Jesus já tinha nos avisado que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e da mesma forma nós venceríamos. Mas nós só conseguimos vencer o mundo quando a nossa estrutura está nas mãos de Deus. Quando nós nos colocamos como vaso nas mãos do oleiro, para que Ele faça da forma que Ele bem entende. Os planos param de ser nossos, passam a ser de Deus. Os planejamentos, a nossa vida, a nossa rotina, quando está nas mãos de Deus, ela tem um outro resultado. Eu quero te convidar nessa tarde a observar se seu castelo está tão forte realmente como ele parece estar. Como é que estão as suas estruturas abaladas? Coloque-se como um vaso nas mãos do oleiro. Permita que ele transforme a sua vida e, se necessário, faça de novo, para que você possa ser um vaso restaurado, um vaso novo. Fica aqui para você essa minha meditação nessa tarde e que o Senhor possa te encher de vida, encher de alegria, encher de fé e fazer restauração no seu coração. Um grande abraço e até a próxima, assim que o Senhor permitir que eu volte com nova palavra no Bálsamo de Gileade. Um abraço para você, até mais. Tchau.